A gloriosa ressurreição de Jesus Cristo. Olá, irmãos. O projeto Educando para Cristo traz uma reflexão para você sobre a ressurreição de Cristo e ouvir um sermão bíblico e cristocêntrico. Nós vamos ler apenas um versículo, e eu quero fazer algumas observações a respeito do que se trata esse versículo. Lucas capítulo 24, versículo 5. Diz assim no texto: Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? O texto é enfático ao declarar para nós que as mulheres, as primeiras mulheres, as discípulas do Senhor, que foram até o sepulcro, elas foram as primeiras a receber a notícia da ressurreição. Então, nós já temos um primeiro ponto essencial aqui, que a ressurreição, a maior notícia da história, a ressurreição foi nos dada dentro de uma tumba vazia. A ressurreição de Cristo, queridos, é o maior evento da história da humanidade. A ressurreição de Cristo é o ponto-chave da nossa fé, é o ápice da nossa salvação, é a espinha dorsal do Evangelho. A ressurreição de Jesus é o evento mais auspicioso da história, é a garantia de que nós um dia ressuscitaremos, é a garantia da nossa salvação. Cristo ressuscitou vitoriosamente, gloriosamente, triunfantemente. A ressurreição de Cristo é o ponto culminante da nossa fé e da nossa salvação. Como cristãos bíblicos reformados, autênticos, verdadeiros, nós cremos na ressurreição de Cristo, porque se Cristo não ressuscitasse, em vão seria a nossa fé. Se Cristo não ressuscitasse, nós não seríamos salvos. A ressurreição de Cristo é o nosso passaporte carimbado e registrado. Isso me leva, queridos, a três verdades gloriosas e fundamentais acerca da ressurreição de Cristo. Em primeiro lugar, queridos, a ressurreição é um fato incontroverso, porque Jesus ressuscita de forma gloriosa. Ele aparece para Pedro, ele aparece para os 12, ele aparece para Tiago, depois ele aparece para um grupo de 500 discípulos, 500 pessoas em uma só vez, em uma única vez. Depois ele aparece para 2 discípulos no caminho de Emaús. A ressurreição de Cristo é pungente, ela é gloriosa, ela é triunfante, porque ele se mostra como prova da sua ressurreição. Ele faz questão de ostentar diante dos seus, diante daqueles a quem ele comprou, que de fato ele está vivo e vivo eternamente. A segunda verdade gloriosa da ressurreição é que a ressurreição de Cristo é uma verdade transformadora e encorajadora. Ele aparece também para Paulo no caminho de Damasco e o cega, de tamanha glória da sua visão. Ele aparece aos seus para os encorajar. A incredulidade foi embora, a falta de ânimo foi embora, o medo e o pavor que tomava conta dos corações deles, enquanto os romanos perseguiam, enquanto os judeus perseguiam, enquanto ele estava sendo crucificado, eles escondidos ali nas cavernas, escondidos ali dentro dos antros, nos becos e vielas da cidade velha de Jerusalém. Agora eles estão encorajados, fortificados, abençoados pelo poder do Senhor, assoprado sobre eles o Espírito pela boca do próprio Senhor Jesus, dizendo: Recebei o Espírito Santo. E agora eles se tornam fiéis e gloriosas testemunhas da ressurreição, da glória e do poder de Deus ao mundo, indo por todo o mundo e pregando o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a toda verdade, a toda doutrina, a plenitude da graça, a plenitude do reino, a plenitude do Evangelho de Cristo. Agora, o Pedro que negou, agora está totalmente amargurado, chorando, comovido pelo poder da ressurreição de Cristo, e mais à frente ele vai se converter verdadeiramente, vai pregar um evangelho glorioso, cristocêntrico, e quase 3.000 almas vão se converter. Mas em terceiro e último lugar, queridos, a ressurreição de Cristo é a nossa gloriosa esperança, porque em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8, o apóstolo Paulo deixa claro que Cristo ressuscitou, assim também como nós um dia ressuscitaremos. Ele se levanta da tumba para que nós nos levantemos também das nossas sepulturas naquele grande dia. A ressurreição de Cristo é a prova de que nós também não permaneceremos mortos, nós iremos à eternidade. Nosso corpo volta ao pó porque ao pó veio. Nossa alma e espírito vai a Deus porque de Deus veio.
Porém, quando Cristo vier, na sua majestade e na sua glória, nós ressuscitaremos com ele, teremos nosso corpo glorificado e estaremos para sempre com o Senhor, para a glória do seu próprio nome. Essa é a gloriosa verdade da ressurreição, porque se o corpo de Cristo não está na tumba em Jerusalém, nós também não estaremos nas nossas sepulturas, porque nós ressuscitaremos com ele naquele grande dia. Ó, maravilhosa mensagem! Ó, gloriosa verdade da ressurreição! Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.